Mensagem ministrada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nascer de Novo. Pastor Presidente William Rodrigues Silva. Fui convidada pelo presbítero irmão Nelson e a irmã Zirlei para estar ministrando esta mensagem no Congresso das Mulheres, cujo título diz Mulheres Vitoriosas. E o tema deste congresso está em Mateus capítulo 8, versículo 27, a parte B, que diz assim: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, as irmãs colocaram como tema: Mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade. Eu quero ler todo o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, louvado seja Deus. Então, no versículo 26, diz que o Senhor Jesus Cristo repreendeu os ventos e o mar. E em seguida a esta repreensão do Senhor Jesus, houve uma grande bonança no mar, houve calma, houve um bom tempo, houve sossego no mar. Então nós já começamos esta mensagem ministrando para a sua vida, que embora tenha se levantado uma grande tempestade, ainda que os ventos tenham sido contrários em sua vida, o Senhor Jesus Cristo, ele repreende esta tempestade, ele repreende este vento. E pela fé podemos tomar posse do resultado da repreensão do Senhor Jesus Cristo em meio à tempestade. Houve calma, bom tempo e sossego no mar. Eu ministro na sua vida calma, bom tempo e sossego em todos os problemas que você está tendo. Aflições continuaremos tendo no mundo, mas o Senhor Jesus, ele está te dando sossego neste momento desta grande tempestade. E por ter sido um tema envolvendo tempestade, eu busquei na Bíblia alguns fatos, alguns acontecimentos que envolveram alguns homens de Deus, onde aconteceu ventos e tempestades. Por ser um congresso de mulher e por ser este tema, mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade, eu poderia ter buscado na vida de Débora, que ela vivenciou uma tempestade de guerra, numa época em que Jabim, rei de Canaã, perseguiu Israel, lutou contra Israel durante 20 anos. E ele era possuidor de 900 carros. E Císera, seu capitão do exército, ele
e à frente desta guerra pelejar contra Israel. E foi Débora, a juíza, a mulher de Deus, que esteve à frente comandando esta batalha. Poderia falar sobre a rainha Esther, que viu o agir de Deus em meio a uma tempestade, pois ela e o seu povo judeu, Mardoqueu, seu primo ou tio, todos estavam condenados à morte. Mas ela venceu com oração e jejum. Poderia falar sobre Esther. Poderia falar sobre Ruth, a moabita, que era uma mulher descendente dos moabitas e era um povo idólatra, um povo pagão, e ela foi nora de Noemi. Não vou entrar na história de Ruth, porque não é essa a nossa intenção, mas poderia falar sobre Ruth, poderia falar sobre Ana, uma mulher que venceu uma grande tempestade, um sofrimento de ter durante muitos anos em sua vida uma competidora, por nome Penina. Ana queria filhos, sofria, chorava, ela venceu uma tempestade. Poderia falar sobre Sara, que esperou até a velhice, até os seus 90 anos, para embalar em seus braços Isaque, o filho da promessa. Mas nós oramos, pedimos a Deus que nos revelasse, que nos mostrasse qual a palavra que o Senhor Deus queria que nós ministrássemos aqui nesta noite. Então, eu percebi, estudando este texto, que ele fala de tempestade e de vento. O que é uma tempestade? A tempestade é uma agitação violenta da atmosfera, acompanhada de chuvas, ventos, granizo, que é chuva de gelo, chuva de pedras de gelo, trovões, vento em forma de redemoinho, o mesmo que temporal, grande estrondo, grande perturbação. Fala sobre uma procela, que é uma tempestade marítima, é uma tormenta, é uma grande agitação. E redemoinho, que faz parte da tempestade, é um vento em forma de espiral. Então eu pensei, orei, falei com Deus, o que é quando está se formando uma tempestade? Como fica o céu? Como fica o tempo? Começa a escurecer, as nuvens ficam grossas no céu, você olha, nós costumamos dizer, as nuvens estão pesadas, estão escuras. Se for dia, o dia escurece, parece que está anoitecendo. Se o temporal, a tempestade é à noite, não conseguimos ver as estrelas, a lua, porque as nuvens as escondem. Então, uma tempestade é um quadro feio. Um vendaval é uma coisa que apavora, assusta. Esta semana eu vi na televisão um grande vendaval, uma tempestade de ventos no sul. Eu creio que aqui muitos podem também ter visto. E foram muitas casas destruídas, carros, árvores imensas, com troncos imensos que caíram e destruíram casas e carros, destroem rede elétrica, pessoas morrem, rios transbordam. Então, minhas irmãs, este tema, mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade, é em meio a uma grande agitação, muitos ventos. Diante disto, eu queria passar para a igreja alguns versículos bíblicos se referindo a pessoas que enfrentaram tempestades de vento, redemoinho, que é uma tempestade de vento, é uma tempestade de vento rodando ao contrário em forma de parafuso.